Querido filho, querida filha de Deus, se você chegou até aqui neste momento, saiba que não foi por acaso. O Senhor conduziu seus passos, guiou seu coração até este lugar de encontro. Como o orvalho da manhã que desce suavemente sobre a terra seca, assim é a presença do Pai que agora se derrama sobre sua vida. Você não está sozinho nesta noite, não está abandonado em suas lutas. O mesmo Deus que acalma os ventos e faz florescer o deserto está aqui, bem pertinho de você. Talvez você tenha passado o dia inteiro carregando fardos que não eram seus para carregar. Talvez tenha tentado resolver problemas que só Deus pode resolver. Talvez tenha se esforçado tanto para ser forte que esqueceu que pode ser fraco nos braços daquele que é a própria força. Esta é uma noite de rendição, meu irmão, minha irmã. Uma noite onde você pode baixar a guarda e deixar que o Pai cuide de você. Sabe, há algo profundamente sagrado nestes momentos em que paramos tudo e buscamos a face de Deus. O mundo lá fora continua girando, as preocupações continuam existindo, os desafios não desaparecem magicamente. Mas aqui, neste espaço santo de oração, há uma dimensão diferente. Aqui o tempo funciona de outra forma. Aqui as coisas impossíveis se tornam possíveis. Aqui corações quebrantados são restaurados. Este é um dia de cura, meu querido, um dia de restauração profunda. Deixe que o Espírito Santo toque em cada canto do seu ser, em cada ferida escondida, em cada sonho adormecido. Porque aquele que te formou no ventre materno conhece cada lágrima sua, cada suspiro, cada batalha silenciosa que você tem travado. O inimigo da sua alma quer te convencer de que você chegou tarde demais, que perdeu muitas oportunidades, que cometeu erros irreversíveis. Mas hoje eu declaro sobre sua vida: não é tarde demais. O Deus dos recomeços está aqui. O Deus das segundas, terceiras, infinitas oportunidades está estendendo sua mão em sua direção. Não importa quantos desvios você tomou, não importa quantas vezes caiu, o caminho de volta para casa sempre está aberto. Você sabe por que está aqui? Porque o Espírito Santo sussurrou no seu coração que havia algo mais profundo do que suas lutas diárias. Algo mais real do que suas ansiedades, algo mais poderoso do que suas limitações. Esse algo mais é a presença viva do Deus Todo-Poderoso, que quer ter um encontro íntimo com você nesta noite. Se o seu coração está inquieto agora, se há algo que precisa entregar ao Senhor, escreva nos comentários: Senhor, eu creio em nome de Jesus. Compartilhe seu pedido de oração, porque a família de Deus está aqui para interceder junto com você. Sua fé não é pequena demais. Sua dor não é grande demais para o nosso Deus. Não existe problema que seja insignificante demais para incomodá-lo, nem ferida profunda demais que sua graça não possa alcançar. Lembra-se de quando você era criança e corria para os braços dos seus pais quando se machucava? Havia algo mágico naquele abraço que fazia a dor diminuir. Não era só o curativo, era a segurança de estar nos braços de alguém que te amava incondicionalmente. O Pai Celestial está com os braços abertos, esperando você correr para Ele. Não importa a sua idade, não importa há quanto tempo você não fala com Ele. Você ainda é seu filho pequeno, que Ele ama incondicionalmente. No Evangelho de João, capítulo 16, Jesus nos deixou uma promessa que ecoa através dos séculos. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo. Que palavras poderosas, que declaração de vitória. O Mestre não mentiu para nós, não nos prometeu uma vida sem desafios. Ele foi honesto. No mundo haverá tribulações. Mas observe o que vem depois. Tende bom ânimo. Sabe o que me impacta neste versículo? Jesus não disse: talvez vocês tenham aflições, ou, se vocês tiverem aflições. Ele foi direto: tereis aflições. Ele sabia que a vida não seria fácil para nós.
Sabia das noites em claro que enfrentaríamos, dos relacionamentos que nos machucariam, das decepções que nos quebrantariam, dos sonhos que pareceriam inalcançáveis. Mas em seguida, ele faz uma afirmação que muda tudo. Mas tem de bom ânimo. Como é possível ter bom ânimo em meio às tempestades da vida? Porque aquele que nos chamou já venceu. A palavra venci, no grego, está no tempo perfeito. Indica uma ação completada no passado que tem efeitos permanentes no presente. Jesus não disse, vou vencer ou estou vencendo. Ele disse, venci, já está consumado, já está feito. Toda batalha que você enfrenta hoje, Jesus já venceu na cruz. Toda ansiedade que aperta seu peito, toda preocupação que rouba seu sono, todo medo que sussurra mentiras em seus ouvidos, tudo isso foi derrotado no Calvário. Quando ele bradou, está consumado, não estava se referindo apenas à sua morte, mas à vitória completa sobre tudo que nos oprime. Pense comigo, se Jesus já venceu, por que ainda enfrentamos lutas? Porque vivemos no já e ainda não do reino de Deus. A vitória já foi conquistada, mas ainda estamos experimentando seus efeitos progressivamente. É como um país em guerra que recebe a notícia de que a batalha decisiva foi vencida. Mesmo que ainda haja escaramuças menores, o resultado final já está determinado. Esta palavra não é apenas uma promessa antiga, é realidade viva para a sua vida hoje, nesta noite, neste momento exato em que seu coração ouve estas palavras. O mesmo poder que ressuscitou Jesus dos mortos está operando em você agora. A mesma autoridade que acalmou tempestades está disponível para acalmar a tempestade em seu interior. Mas vou te dizer algo ainda mais profundo. Jesus não venceu apesar do sofrimento. Ele venceu através do sofrimento. A cruz não foi um desvio no plano de Deus, foi o próprio plano. Da mesma forma, suas lutas não são sinais de que Deus te abandonou. Podem ser exatamente o caminho através do qual Ele está operando sua vitória em sua vida. João 16 também nos fala do Espírito Santo como consolador e guia. Jesus disse que seria melhor para nós que ele fosse embora para que o Consolador viesse. Imagine, Jesus disse que era melhor ter o Espírito Santo conosco do que ter ele fisicamente ao nosso lado. Isso significa que você tem acesso a uma dimensão de comunhão com Deus que nem mesmo os discípulos que caminharam com Jesus experimentaram. O Espírito Santo que habita em você é o mesmo que pairava sobre as águas na criação, o mesmo que desceu como pomba sobre Jesus no batismo, o mesmo que capacitou os apóstolos no Pentecostes. Ele não é uma força impessoal, ele é Deus habitando em você, intercedendo por você com gemidos inexprimíveis, guiando você em toda a verdade. Quando Jesus disse, "Tende bom ânimo", ele estava olhando através do tempo e vendo você agora. Ele via suas noites de insônia, suas lutas financeiras, seus relacionamentos complicados, seus sonhos aparentemente impossíveis. E mesmo vendo tudo isso, ele disse, tenha bom ânimo, porque eu já venci por você. Então venha, venha como está. Traga seus medos aqui diante do trono da graça. Aquele medo do amanhã que faz seu estômago apertar quando você pensa nas contas do mês que vem. Aquela preocupação com os filhos que faz você perder o sono, imaginando os perigos que eles podem enfrentar. Aquela dúvida sobre se você é realmente amado, se tem valor, se importa para alguém neste mundo tão grande e às vezes tão frio. Deus não se assusta com sua humanidade. Ele não vira o rosto quando você mostra sua fragilidade. Na verdade, é quando você é mais humano que ele pode ser mais divino em sua vida. É na sua fraqueza que o poder dele se aperfeiçoa. Ele não está procurando super-heróis espirituais. Ele está procurando corações quebrantados e espíritos contritos que reconhecem sua necessidade dele. Senhor, eu entrego a Ti agora cada plano que fiz e que não deu certo. Aquele emprego que eu tinha certeza que era Tua vontade e que não consegui.
Aquele relacionamento que eu orei tanto para que florescesse e que terminou em decepção. Aquela mudança que eu esperava há tanto tempo e que parece não chegar nunca. Aquele sonho que carrego há anos e que às vezes parece tão impossível que me dá vontade de desistir. Reconheço, Pai, que meus caminhos não são os teus caminhos, que aquilo que eu acho que é o melhor para mim pode ser exatamente aquilo que me destruiria, que aquilo que eu acho que é atraso pode ser proteção, que aquilo que eu interpreto como não pode ser ainda não, ou tenho algo melhor. Perdoa-me por querer controlar o que só tu podes conduzir. Perdoa-me por tentar ser o diretor da minha própria vida, quando, na verdade, eu mal consigo ser um ator competente. Perdoa-me por questionar tua bondade quando as coisas não acontecem do jeito que eu planejei. Você sabe, Senhor, há momentos em que olho para a vida de outros e parece que tudo flui tão naturalmente para eles. Parece que suas orações são respondidas mais rapidamente, que seus caminhos são mais suaves, que seus sonhos se realizam com mais facilidade. E aí vem aquele sentimento perigoso de comparação, de inveja, de questionamento. Por que comigo é diferente? Mas eu entendo que tu tens um plano específico para cada vida. Que aquilo que é certo para outros pode não ser certo para mim. Que tua justiça não significa tratar todos exatamente igual, mas dar a cada um exatamente o que precisa. Que tua bondade se manifesta de maneiras diferentes em vidas diferentes. Eu confesso que às vezes fico cansado de lutar. Há dias em que acordo já exausto, antes mesmo de começar. Há momentos em que a fé parece pequena demais para as montanhas que tenho pela frente. Há ocasiões em que mal consigo sussurrar teu nome, quando as palavras ficam presas na garganta e tudo o que consigo fazer é gemer no espírito. Mas mesmo assim, mesmo quando tudo em mim quer desistir, há algo lá no fundo que insiste em esperar. Há uma faísca de fé que se recusa a se apagar completamente. E eu sei que essa faísca és tu. Tu nunca me deixaste, nunca me abandonaste. Mesmo quando eu não sentia tua presença, tu estavas lá. Mesmo quando eu duvidava do teu amor, tu continuavas me amando. Tua graça é suficiente para mim. Não apenas suficiente, abundante, transbordante, inexplicável. Tua misericórdia se renova a cada manhã. Mesmo quando eu acordo com os mesmos problemas de ontem, tua misericórdia é nova. Mesmo quando cometo os mesmos erros, teu perdão está disponível. Mesmo quando falho nas mesmas áreas, tua paciência comigo não se esgota. Que tua misericórdia me cubra agora como um manto. Não um manto pesado que me esmaga, mas um manto leve que me protege. Não um manto que esconde quem eu sou, mas um manto que revela quem tu me chamaste para ser. Que tua fidelidade seja meu fundamento quando tudo ao redor parece instável, quando as notícias são desanimadoras, quando as circunstâncias gritam que é impossível. Eu entrego a ti minha necessidade obsessiva de entender tudo, minha necessidade de ter todas as respostas antes de dar o próximo passo, minha necessidade de ver o mapa completo antes de começar a jornada. Ensina-me a andar pela fé e não pelo que vejo. Ensina-me que não preciso entender teus métodos para confiar em teu coração. Tu és Deus e eu sou teu filho. Esta realidade simples, mas profunda, me basta. Não preciso de mais títulos, mais conquistas, mais reconhecimento para ser amado por ti. Teu amor por mim não aumenta quando eu acerto, nem diminui quando eu erro. É constante, incondicional, eterno. Você sabe que Deus está nas suas manhãs apressadas? Naquela primeira xícara de café, quando o vapor sobe formando espirais dançantes no ar e você ainda está reunindo forças para enfrentar mais um dia, Ele está ali. Não como um observador distante, mas como um amigo íntimo que conhece exatamente como você se sente naquele momento. Ele vê o cansaço em seus olhos, mesmo quando você tenta esconder atrás de um sorriso forçado. Nos seus trajetos para o trabalho, quando o trânsito está impossível e você se sente como uma formiga perdida,
No meio de uma multidão de outras formigas apressadas, ele está no banco ao lado. Ele ouve suas reclamações sobre o motorista inconsequente que cortou sua frente. Ele conhece suas preocupações sobre chegar atrasado mais uma vez. Ele sabe que por trás da sua impaciência está o medo de decepcionar, de não ser competente o suficiente. Naquelas noites em que o sono não vem, quando você se vira de um lado para outro na cama e sua mente dispara num carrossel infinito de preocupações, ele está velando seu descanso. Enquanto você conta quantas horas ainda restam até o despertador tocar, ele está sussurrando paz sobre seus pensamentos agitados. Enquanto você se preocupa com o sono perdido, ele está trabalhando mesmo nas suas horas de vigília. Deus não está apenas nos momentos grandiosos, nas experiências sobrenaturais evidentes, nos milagres que fazem manchete. Ele está na simplicidade sagrada do seu cotidiano, no abraço apertado do seu filho, que chega da escola com os olhos brilhando para contar como foi o dia, no telefonema inesperado de alguém querido que você estava lembrando exatamente naquele momento, no pôr do sol que você observa pela janela do escritório e que parece pintado especialmente para seus olhos cansados. Ele está na música que toca no rádio, no momento exato em que você mais precisava ouvir aquela letra. Na fila do supermercado, quando a pessoa na sua frente resolve te deixar passar porque viu que você tinha apenas alguns itens. No sinal que fica verde, bem quando você está chegando, te poupando alguns minutos preciosos. Coincidências? Não existe coincidência na vida de quem é filho de Deus, existem providências. O Senhor se manifesta no silêncio da madrugada, quando a cidade inteira parece dormir, e você se sente o único desperto no mundo. Mas você não é o único acordado. Aquele que não tosqueneja ou nem dorme está lá com você. Ele entende sua insônia, conhece os motivos pelos quais sua mente não consegue desligar. Ele está cobrindo seu corpo cansado com uma presença que é mais restauradora que o próprio sono. Há algo profundamente reconfortante em saber que não importa quão insignificante você se sinta no meio de bilhões de pessoas neste planeta, você nunca é apenas mais um para Deus. Ele conhece seu nome. Mais que isso, ele conhece o tom da sua voz quando você está feliz versus quando você está tentando esconder tristeza. Ele reconhece seus passos. Ele sabe como você caminha quando está confiante e como seu andar muda quando você está desencorajado. Deus habita nos detalhes da sua vida que ninguém mais nota, na forma como você arruma o travesseiro antes de dormir, no jeito particular como você toma seu banho matinal, na maneira como você olha no espelho e nos pensamentos que passam pela sua mente naquele momento. Ele está presente no seu ritual de escovar os dentes, na escolha da roupa que você vai vestir, na decisão entre tomar suco ou leite no café da manhã. Que você aprenda a perceber o sagrado no ordinário. Que seus olhos espirituais se abram para ver as digitais de Deus espalhadas pela sua rotina simples. Ele não é um Deus distante que precisa ser convocado através de rituais complicados. Ele é Emanuel, Deus conosco, Deus contigo, Deus aqui e agora. Deus na sua cozinha bagunçada, no seu quarto desarrumado, no seu carro que precisa de manutenção. Sabe qual é uma das formas mais profundas da presença de Deus? No meio das suas tarefas mais mundanas. Quando você está lavando a louça e sua mente divaga, quando você está passando roupa e o movimento repetitivo te acalma, quando você está arrumando a casa e cada objeto no lugar parece trazer ordem também para seu interior. Até mesmo nos seus momentos de frustração, ele está presente. Quando você derrama café na roupa limpa, bem na hora de sair. Quando o trânsito está impossível e você tem uma reunião importante. Quando a internet cai bem, quando você está fazendo algo urgente. Nesses momentos, ele está ali não como causador do problema, mas como presença pacificadora no meio do caos pequeno, mas real do dia a dia. Pai do céu,
Meu coração se enche de gratidão quando paro para contar as bênçãos. Obrigado pelas bênçãos óbvias que posso ver e tocar, pela saúde que me permite levantar da cama, pelos olhos que me deixam ver as cores do mundo, pelos ouvidos que captam desde o canto dos pássaros até as vozes das pessoas que amo. Obrigado pelas mãos que podem abraçar, pelos pés que me levam aonde preciso ir, pela mente que pode pensar e sonhar e se encher de esperança. Mas obrigado também pelas bênçãos invisíveis que não compreendo completamente, pelos perigos dos quais me protegeste sem que eu soubesse, pelas oportunidades que fechaste porque não eram certas para mim, mesmo quando eu insisti tanto que as queria, pelas pessoas que tiraste da minha vida para que outras melhores pudessem entrar, pelos desvios que me forçaste a tomar e que acabaram me levando exatamente onde precisava estar. Obrigado pelo ar que respiro sem pensar nisso, pelo coração que bate automaticamente sem que eu precise lembrá-lo, pelos pulmões que se enchem e se esvaziam milhares de vezes por dia, sem que eu tenha que controlar o processo. Obrigado pela vida que pulsa em meu peito, por cada célula que trabalha incansavelmente para me manter vivo, pelo milagre fantástico que é simplesmente existir. Obrigado pelas pessoas que me cercam, mesmo quando às vezes me sinto sozinho, pelos familiares que me amam apesar de conhecerem meus defeitos, pelos amigos verdadeiros que ficam por perto mesmo quando não sou a melhor companhia, pelos colegas de trabalho que tornam os dias mais leves, pelos vizinhos que acenam quando me veem, por todos os rostos conhecidos que fazem meu mundo parecer menos estranho. Obrigado pelos milagres disfarçados de coincidência, pelo estacionamento que apareceu bem quando eu estava desistindo de procurar, pelo dinheiro que sobrou exatamente para cobrir uma despesa inesperada, pela ligação que chegou na hora certa com uma oportunidade que eu nem sabia que estava precisando, pelas palavras certas que alguém falou exatamente quando minha alma precisava ouvir. Senhor, obrigado por não me dar tudo o que pensei que queria. Olhando para trás, posso ver tua sabedoria em tantos nãos que na época me frustraram. Aquele emprego que não consegui e que depois descobri que a empresa faliu. Aquele relacionamento que não deu certo e que me poupou de muito sofrimento. Aquela casa que não consegui comprar e que depois teve tantos problemas estruturais. Obrigado por transformar até mesmo minhas lágrimas em jardins de crescimento. Por não desperdiçar nenhuma das minhas dores, mas usar cada uma delas para me ensinar algo, para me aproximar de ti, para me tornar mais compassivo com outros que sofrem, por transformar minhas feridas em fontes de cura para outros. Obrigado por usar até mesmo meus erros como parte do teu plano, por não me descartar quando falho, mas me reciclar, me reprocessar, me dar nova forma, por fazer estradas retas, mesmo nos meus caminhos tortuosos, por escrever histórias bonitas mesmo com minha caligrafia imperfeita. Senhor, ensina-me a ver os milagres diários que se tornaram tão comuns que nem percebo mais. O milagre de acordar mais uma vez, quando milhares de pessoas não tiveram essa oportunidade. O milagre de ter comida na mesa quando milhões passam fome. O milagre de ter um teto sobre a cabeça quando tantos estão nas ruas. O milagre de ter água limpa saindo da torneira com um simples giro do punho. O milagre de poder ler estas palavras, de compreender seu significado, de sentir emoção ao ouvi-las. O milagre da comunicação, de poder expressar pensamentos complexos através de símbolos simples. O milagre da empatia, de poder sentir junto com outras pessoas, mesmo sem ter vivido exatamente as mesmas experiências. Obrigado por cada nascer do sol, que anuncia um novo dia cheio de possibilidades. Por cada pôr do sol, que me lembra que posso descansar, porque tu continuas trabalhando mesmo quando eu durmo. Pela lua que ilumina a escuridão e me lembra que mesmo nas noites mais escuras, há luz disponível para quem precisa. Que meu coração seja um altar de louvor, não apenas nos dias de vitória,
mas especialmente nos dias difíceis. Que minha boca declare tua bondade, não apenas quando tudo está indo bem, mas principalmente quando as circunstâncias gritam o contrário. Porque tu és bom o tempo todo, e o tempo todo tu és bom. Esta verdade não muda com as estações da minha vida, não varia com o meu humor, não depende das minhas circunstâncias. Pai, obrigado por ser constante num mundo tão inconstante. Por ser a rocha firme quando tudo ao redor é areia movediça. Por ser o mesmo ontem, hoje e eternamente, quando eu mudo de opinião como mudo de roupa. Obrigado por tua fidelidade, que não se baseia na minha fidelidade, por teu amor, que não depende da minha capacidade de amar de volta. Lembro-me de Ruth, e meu coração se enche de esperança. Ela perdeu tudo que uma mulher de sua época poderia perder: o marido que lhe dava identidade e segurança, a possibilidade de filhos que garantiriam seu futuro, a estabilidade de uma casa conhecida. Ficou viúva numa sociedade que não oferecia muitas opções para mulheres sozinhas. Poderia ter voltado para sua família, para seus deuses, para sua zona de conforto. Mas algo no coração de Ruth reconheceu que havia encontrado algo maior que segurança temporária. Ela havia encontrado o Deus verdadeiro. Onde fores eu irei, onde pousares pousei, teu povo será meu povo, teu Deus será meu Deus. Que declaração de fé! Ela não sabia o que encontraria em Belém. Não tinha garantias de trabalho, de casamento, de aceitação. Tudo o que tinha era uma promessa não verbalizada de que o Deus de Noemi era confiável o suficiente para apostar toda a sua vida nele. E como Deus honrou essa fé, Ruth chegou a Belém como estrangeira, viúva, pobre, dependente da generosidade alheia. Mas o coração de Deus se comove com aqueles que deixam tudo para segui-lo. Ela foi trabalhar nos campos catando espigas que caíam. Um trabalho humilde, braçal, que muitos considerariam degradante. Mas não existe trabalho pequeno demais quando é feito com coração grato e dependência de Deus. Boaz viu nela não apenas uma trabalhadora, mas uma mulher de caráter. Alguém que cuidava da sogra com dedicação, que trabalhava com dignidade, que não se vitimizava, apesar das circunstâncias difíceis. O amor deles floresceu não apenas por atração física, mas por reconhecimento mútuo de valores e fé. Mas a história não para no romance. Ruth e Boaz tiveram um filho chamado Obed. Obed teve um filho chamado Jessé. Jessé teve um filho chamado Davi. E da linhagem de Davi nasceria Jesus Cristo. A decisão de fé de uma viúva moabita se tornou parte da genealogia do Salvador do mundo. Sua história de perda se transformou em pedra fundamental da redenção da humanidade. Penso em José, vendido pelos próprios irmãos. Imagine a confusão mental desse jovem. Amado pelo pai, odiado pelos irmãos, dotado de sonhos que ele mal compreendia. Quando foi jogado na cisterna, deve ter se perguntado onde estavam as promessas de Deus. Quando foi vendido como escravo, deve ter questionado se havia entendido direito os sonhos. Quando foi falsamente acusado pela esposa de Potifar, deve ter se sentido completamente abandonado por Deus. 13 anos na escravidão, 13 anos longe de casa, da família, de tudo que conhecia. 13 anos aprendendo uma nova língua, adaptando-se a uma cultura diferente, mantendo sua fé num ambiente pagão. Quantas noites José deve ter chorado sozinho, lembrando-se do carinho do pai, perguntando-se se algum dia voltaria a ver a família. Mas Deus estava tecendo um plano que José não podia ver. Cada injustiça, cada lágrima, cada noite solitária estava sendo usada para colocá-lo no lugar exato, no momento exato, com a preparação exata para salvar não apenas sua família, mas nações inteiras da fome. Quando finalmente se revelou aos irmãos, José pôde dizer: "Vós intentastes o mal contra mim, porém Deus o tornou em bem." A sabedoria administrativa que José desenvolveu no Egito não teria sido possível se ele tivesse ficado como o filho mimado em casa.
A maturidade emocional para perdoar os irmãos não existiria sem o sofrimento que o purificou. A autoridade que exerceu como governador do Egito foi construída sobre anos de fidelidade nas pequenas coisas, mesmo quando ninguém estava vendo. Vejo Davi, o menino pastor que se tornou rei, ungido em segredo por Samuel, mas continuou cuidando das ovelhas como se nada tivesse mudado. Derrotou Golias num momento de fé pura, mas teve que fugir para as cavernas quando Saul se voltou contra ele. Prometido um trono, mas passou anos vivendo como fugitivo, dependendo da hospitalidade de estranhos, sempre olhando por cima do ombro. Foram nas cavernas que Davi escreveu alguns dos salmos mais bonitos que já existiram. Foi na solidão que sua intimidade com Deus se aprofundou de maneira que nunca seria possível no conforto do palácio. Foi no deserto que ele aprendeu a depender completamente de Deus, não de recursos humanos ou estratégias militares. Davi teve várias oportunidades de matar Saul e tomar o reino pela força. Seus homens o encorajavam a fazer isso, lembrando-o de que ele já havia sido ungido rei. Mas Davi entendeu algo profundo. O timing de Deus é tão importante quanto a promessa de Deus. Ele se recusou a forçar a porta que Deus abriria no tempo certo. Quando finalmente se tornou rei, Davi não era mais o jovem impetuoso que matara o gigante. Era um homem maduro, testado, purificado pelo sofrimento, dependente de Deus. Foi descrito como homem segundo o coração de Deus. Não porque era perfeito, mas porque seu coração estava sempre voltado para Deus, mesmo nas falhas. E Maria, a menina de Nazaré que mudou a história. Uma adolescente numa cidade insignificante recebeu a visita de um anjo com uma notícia que mudaria não apenas sua vida, mas toda a história da humanidade. Ela não entendeu completamente o que estava acontecendo. Como poderia? Era virgem. Não era casada, vivia numa sociedade onde gravidez fora do casamento significava desonra social e até mesmo morte por apedrejamento. Mas Maria não perguntou, por que eu? Ou como vou explicar isso para as pessoas? Ela perguntou apenas, como será isso? Uma pergunta prática, não uma objeção. E quando recebeu a explicação, mesmo não compreendendo completamente o processo, disse aquelas palavras que ecoam através dos séculos. Faça-se em mim segundo a tua palavra. Pense na coragem dessa jovem. Ela sabia que José poderia abandoná-la. Sabia que a comunidade poderia rejeitá-la. Sabia que carregaria nas costas a responsabilidade de explicar uma gravidez supernatural para pessoas que só entendiam de concepções naturais. Mas ela escolheu confiar no caráter de Deus mais do que nas circunstâncias visíveis. Maria não apenas disse sim uma vez e pronto. Ela teve que renovar esse sim todos os dias da gravidez. Quando seu corpo mudou e as pessoas começaram a falar. Quando teve que viajar para Belém numa gravidez avançada. Quando não encontrou lugar na hospedaria e teve que dar à luz num estábulo. Quando os pastores apareceram com uma história estranha sobre anjos, quando teve que fugir para o Egito no meio da noite. E depois, quando Jesus cresceu e começou seu ministério, Maria teve que renovar esse sim de maneiras ainda mais difíceis. Quando ele deixou a carpintaria para se tornar pregador itinerante. Quando começou a dizer coisas que perturbavam os líderes religiosos. Quando ela o viu sendo rejeitado, perseguido, incompreendido. Quando ficou ao pé da cruz vendo aquele que ela amava como filho morrer como criminoso. Mas Maria guardava todas essas coisas no coração. Ela entendia que fazer parte dos planos de Deus nem sempre é glamuroso, nem sempre faz sentido imediatamente, nem sempre é compreendido pelos outros, mas sempre vale a pena. Meu querido, sua história não acabou. Assim como Ruth não sabia que estava fazendo parte da genealogia de Jesus, quando catava espigas no campo, você não sabe completamente como Deus está usando suas circunstâncias atuais para tecer algo maior.
Assim como José não podia ver o propósito da cisterna quando estava dentro dela, você pode não ver o sentido das suas dificuldades presentes, mas elas estão preparando você para algo que ainda não pode imaginar. Assim como Davi não compreendia por que tinha que esperar tanto tempo entre a unção e a coroação, pode ser que você não entenda por que seus sonhos estão demorando tanto para se realizar. Mas o tempo de espera não é tempo perdido. É tempo de preparação, de purificação, de fortalecimento. E assim como Maria teve que confiar na palavra de Deus, mesmo quando tudo ao redor parecia impossível, você pode ter que exercer fé em promessas que ainda não vê cumpridas. Mas o Deus que falou com Maria é o mesmo que fala com você. O Deus que cumpriu suas promessas para Ruth, José e Davi é o mesmo que cumprirá suas promessas para você. Seus capítulos mais bonitos ainda estão sendo escritos. As páginas que você gostaria de arrancar do seu livro da vida estão sendo usadas por Deus para criar uma narrativa de redenção e glória que você só entenderá completamente quando estiver diante dele. Confie no autor da sua história. Ele nunca escreveu um final ruim para quem o ama. Senhor, clamo a Ti por cura emocional profunda nesta noite. Esta mente que não para, que corre de pensamento em pensamento como um cavalo selvagem que se recusa a ser domado, eu entrego a Ti. Estes pensamentos que se atropelam uns aos outros, que saltam do presente para o futuro, do futuro para o passado, criando cenários catastróficos que provavelmente nunca vão acontecer. Esta tendência de minha mente de transformar possibilidades em certezas, de amplificar perigos e minimizar bênçãos. Pai, há dias em que sinto que minha mente é minha pior inimiga, que ela trabalha contra mim em vez de trabalhar a meu favor, que ela me bombardeia com preocupações assim que acordo e continua me atormentando até tarde da noite, que ela pega um pequeno problema e o transforma numa catástrofe épica na minha imaginação. Estes sentimentos que me confundem, que parecem ter vida própria, que me fazem questionar teu amor, mesmo quando minha cabeça conhece a verdade, eu coloco aos teus pés. A ansiedade que aperta meu peito sem motivo aparente, a tristeza que vem como uma onda e me cobre sem aviso, a raiva que surge de lugares profundos que eu nem sabia que existiam em mim. Senhor, há memórias que doem há tanto tempo que já se tornaram parte da minha identidade. Há feridas que sangram há anos, que pensei que já tinham cicatrizado, mas que se abrem de novo com qualquer toque mais sensível. Há palavras que foram ditas há décadas e que ainda ecoam na minha mente como se tivessem sido pronunciadas ontem. Aquelas palavras cruéis que marcaram minha alma como ferro em brasa. Aquelas críticas que se enraizaram tão fundo que agora se transformaram na minha própria voz interior me condenando. Aquelas comparações que me fizeram sentir inadequado, insuficiente, menos valioso que outros. Aquelas rejeições que me ensinaram a temer a intimidade e a construir muralhas ao redor do coração. Mas há também as palavras que não foram ditas, Pai. O eu te amo, que nunca ouvi quando mais precisava. O estou orgulhoso de você, que ficou suspenso no ar, não pronunciado. O você é importante para mim, que se perdeu no silêncio. Essas ausências às vezes machucam mais que as presenças dolorosas. Tu conheces cada uma dessas dores íntimas, Senhor. Tu estavas lá quando eu chorei sozinho no quarto, sufocando o som nos travesseiros para ninguém ouvir. Tu viste quando eu sorri por fora, enquanto por dentro estava se despedaçando. Tu sentiste cada golpe na minha autoestima, cada rachadura na minha confiança, cada dúvida sobre meu valor. Eu declaro cura sobre minha mente em nome de Jesus. Que teu Espírito Santo vareje cada canto da minha alma, onde o medo se escondeu e construiu ninhos. Onde a insegurança se instalou e montou acampamento. Onde a amargura se enraizou e começou a envenenar outras áreas da minha vida. Onde a vergonha se tornou uma identidade e não apenas um sentimento passageiro.
Que tua luz dissipe as trevas da ansiedade que me fazem perder o sono, imaginando catástrofes que podem nunca acontecer. Que tua paz, que excede todo o entendimento, que é mais profunda que qualquer compreensão humana, guarde meu coração e minha mente. Não apenas quando tudo está bem, mas especialmente quando tudo parece estar desmoronando. Liberta-me das prisões emocionais, Senhor. Dessas celas invisíveis onde tenho vivido há tanto tempo que já me acostumei com as grades. Das correntes da mágoa que me prendem a pessoas e situações do passado. Do ressentimento que me faz reviver dores antigas todos os dias. Da amargura que contamina até as experiências boas do presente. Ensina-me a perdoar não porque merecem, mas porque tu me ensinaste que o perdão liberta mais quem perdoa do que quem é perdoado. Que ele não é um sentimento que preciso esperar chegar, mas uma decisão que posso tomar mesmo quando meu coração ainda está machucado. Que perdoar não significa esquecer ou minimizar a dor, mas escolher não deixar que ela defina meu futuro. Ensina-me a me perdoar também, Pai, a aceitar tua graça sobre meus erros, em vez de ficar remoendo eternamente minhas falhas. A entender que tua misericórdia é maior que minha culpa, que teu amor é mais forte que minha vergonha, que posso aprender com meus erros sem ficar aprisionado por eles. Senhor, restaura meu sono, meu descanso verdadeiro, meu equilíbrio interior. Há tanto tempo que durmo com o corpo, mas não descanso com a alma, que acordo mais cansado do que quando me deitei. Que mesmo nas horas de descanso, minha mente continua trabalhando, processando preocupações, rehearsing conversas difíceis, planejando defensas para ataques que podem nunca vir. Que eu não apenas durma, mas que descanse verdadeiramente. Que meu sono seja mais que inconsciente, escape da realidade, mas tempo sagrado de restauração divina. Que enquanto meu corpo descansa, tu continues trabalhando na minha alma, curando feridas que nem sei que existem, reorganizando pensamentos, trazendo paz para lugares que há muito tempo conhecem apenas turbulência. Que eu acorde renovado não apenas fisicamente, mas emocionalmente, espiritualmente, com a mente clara e o coração em paz, com esperança para o novo dia em vez de dread pelo que pode dar errado, com expectativa pelo que tu vais fazer em vez de medo do que pode acontecer. Cobre-me com tuas asas, Senhor, não apenas como proteção física, mas como cobertura emocional. Esconde-me na sombra do Altíssimo quando as tempestades da vida ficarem intensas demais para eu enfrentar sozinho. Seja meu abrigo quando os ventos da crítica, da rejeição, da decepção soprarem forte demais. Sopra teu vento suave sobre meu espírito e traz a calmaria que só tu podes dar. Não a calmaria superficial que depende de circunstâncias favoráveis, mas a paz profunda que permanece mesmo quando tudo ao redor está em turbulência. A paz que vem de saber que tu estás no controle mesmo quando eu não entendo o que está acontecendo. Senhor, cura também minha capacidade de confiar em ti, em outras pessoas, em mim mesmo. Há tantas decepções na bagagem que fica difícil crer que algo realmente bom pode durar, que pessoas podem ser genuínas, que promessas podem ser cumpridas, que eu posso ser amado pelo que sou, não pelo que faço ou deixo de fazer. Restaura minha capacidade de sonhar sem medo, de fazer planos sem terror de que vão dar errado, de amar sem medo de ser abandonado, de ser vulnerável sem pavor de ser machucado. Não me torne ingênuo, mas não deixe que o cinismo mate a esperança no meu coração. E agora, Pai, meu coração se alarga para além de mim mesmo. Oro pelos meus filhos. Pelos filhos desta geração que cresce num mundo tão confuso, tão barulhento, tão cheio de vozes contraditórias. Eles nasceram numa era de informação abundante, mas sabedoria escassa.
numa época de conexão digital, mas isolamento emocional crescente, num tempo de possibilidades infinitas, mas direção limitada. Senhor, que eles encontrem em Ti sua verdadeira identidade antes que o mundo os diga quem eles deveriam ser. Que ouçam Tua voz, acima do coro de influenciadores, celebridades e pressões sociais que gritam definições de sucesso, beleza, valor. Que compreendam que seu valor não está nos likes que recebem, nas roupas que vestem, nos grupos aos quais pertencem, mas no fato simples e profundo de serem teus filhos. Protege-os das mentiras sutis do inimigo que vêm disfarçadas de liberdade, mas que na verdade são escravidão, das ideologias que prometem felicidade, mas entregam confusão, dos relacionamentos que parecem amorosos, mas são tóxicos, das substâncias que prometem alívio, mas trazem dependência. Que eles tenham coragem para nadar contra a corrente quando necessário, para dizer não quando todos estão dizendo sim, para escolher o certo mesmo quando é difícil, impopular ou custoso. Que entendam que a opinião da multidão nem sempre é a voz da sabedoria. Oro pelos casamentos que estão em crise nesta noite. Pelos cônjuges que se olham através da mesa do jantar e se sentem como estranhos, que dormem na mesma cama, mas vivem em mundos emocionais separados, que falam sobre assuntos práticos, mas perderam a capacidade de compartilhar sonhos, medos, esperanças profundas. Senhor, reacende o amor que esfriou não por falta de carinho genuíno, mas por acúmulo de mágoas não resolvidas, expectativas não comunicadas, intimidade não cultivada. Cure as feridas que dividiram corações, que um dia bateram em sincronia. Restaura a confiança quebrada por palavras duras, promessas não cumpridas, atenção dividida. Ensina-os a se apaixonar de novo, não apenas um pelo outro, mas pela pessoa que cada um está se tornando. Porque ninguém permanece exatamente igual através dos anos, e o amor maduro aprende a amar as versões evolutivas do mesmo coração. Que redescubram a alegria de conquistar um ao outro diariamente, em vez de dar por garantido o que conquistaram uma vez. Restaura o que parecia impossível de ser consertado, Senhor. Tu és Deus de milagres, Deus de ressurreição, Deus de restauração. Tu podes reacender fogueiras que parecem ter virado cinzas frias. Tu podes reconstruir pontes que parecem ter sido completamente destruídas. Tu podes curar feridas que parecem ser fatais para o relacionamento. Lembro-me especialmente das viúvas nesta noite, daqueles que perderam seus companheiros de jornada depois de décadas caminhando lado a lado, que acordam todos os dias para um lado vazio da cama, que preparam café para uma pessoa só depois de anos fazendo para dois, que têm 1000 histórias para contar, mas perderam o ouvinte que mais gostava de escutá-las. Senhor, consola seus corações, com uma consolação que vai além de palavras humanas. Sê tu seu marido, sua cobertura, sua companhia constante. Que eles sintam tua presença de maneira especial nos momentos de maior solidão, no silêncio da manhã que costumava ser preenchido por conversas, no fim do dia que já não tem mais com quem dividir as pequenas vitórias e desafios. Ajuda-os a encontrar propósito na nova estação da vida, que vejam que ainda têm muito a oferecer, muito amor para dar, muita sabedoria para compartilhar. Que não se sintam como sobreviventes apenas existindo, mas como pessoas ainda vivas, ainda valiosas, ainda parte dos teus planos. Oro pelos enfermos que enfrentam nesta noite batalhas que não escolheram lutar. Pelos que receberam diagnósticos que mudaram completamente suas perspectivas de futuro. Pelos que convivem com dor crônica que ninguém consegue ver, mas que é real todos os dias. Pelos que lutam contra doenças que insistem em resistir aos melhores tratamentos disponíveis. Toca-os com teu poder curador, Senhor. Tu és o mesmo que curou leprosos, deu vista a cegos, fez paralíticos andarem.
Teu poder não diminuiu através dos séculos. O que mudou foi nossa capacidade de crer que tu ainda podes fazer o impossível. Aumenta a fé não apenas dos enfermos, mas de todos nós que oramos por eles. Que médicos tenham sabedoria sobrenatural, que vejam além dos sintomas óbvios e identifiquem causas ocultas. Que tratamentos sejam eficazes de maneiras que surpreendam os próprios profissionais de saúde. Que medicamentos funcionem melhor do que o esperado, com menos efeitos colaterais do que o previsto. Mas, Senhor, independentemente da cura física, cure os corações dos que enfrentam enfermidades, que não permitam que a doença defina sua identidade, que encontrem propósito mesmo na limitação, que se tornem testemunhas do teu sustento em meio à fragilidade humana. Pelos desempregados que acordam todos os dias sem ter um lugar específico para ir, sem sentir que contribuem de maneira tangível para a sociedade, que enfrentam não apenas o desafio financeiro, mas o golpe na autoestima, que vem com a falta de trabalho numa sociedade que muitas vezes define valor através de produtividade. Abre portas de oportunidade, Senhor. Não apenas qualquer porta, mas a porta certa, no tempo certo, que conecte suas habilidades com as necessidades do mercado. Conecta-os com as pessoas certas, no momento exato, que alguém veja neles exatamente o que está procurando, que suas experiências passadas, mesmo as que parecem não relacionadas, se combinem de maneira única para abrir caminhos inesperados. Que eles não percam a esperança durante a espera, que usem este tempo não apenas para procurar trabalho, mas para se preparar melhor, para descobrir talentos escondidos, para reavaliar prioridades. Que vejam tua provisão se manifestar de maneiras criativas, enquanto aguardam a provisão através do emprego. Oro pelos líderes da nossa nação, por aqueles que tomam decisões que afetam milhões de vidas. Que tenham sabedoria para governar com justiça e integridade, especialmente quando as pressões políticas incentivam outras escolhas. Que lembrem que prestarão contas não apenas aos eleitores, mas ao Deus que estabelece autoridades. Oro pela Igreja, Senhor, para que seja realmente sal e luz nestes tempos difíceis. Que não seja apenas mais uma instituição social, mas teu corpo vivo operando na terra. Que pastores tenham coração de pastor, não de CEO. Que líderes sejam exemplos de humildade, não de autopromoção. Que as igrejas sejam hospitais para pecadores, não clubes para santos. Que sejamos instrumentos da tua paz onde há conflito, agentes da tua transformação onde há injustiça, portadores da tua esperança onde há desespero. Que nossa influência seja sentida não através de pressão política, mas através de amor genuíno. Que as pessoas sejam atraídas a ti não por nossos argumentos, mas por nossa semelhança com Jesus. Senhor, quero crescer na fé a cada dia que passa. Reconheço que fé não é um sentimento que eu tenho ou deixo de ter. É uma decisão que preciso tomar repetidamente. É uma escolha de confiar no que não posso ver, baseado no caráter daquele que posso conhecer. É uma determinação de acreditar nas tuas promessas, mesmo quando as circunstâncias parecem contradizê-las. Não quero ser apenas um ouvinte da tua palavra que se engana pensando que conhecimento é suficiente. Quero ser praticante, alguém que transforma revelação em ação, compreensão em obediência, inspiração em transformação. Não quero apenas saber sobre ti intelectualmente. Quero te conhecer intimamente, experimentalmente, profundamente. Há uma diferença entre conhecer sobre alguém e conhecer alguém pessoalmente. Posso ler biografias sobre uma pessoa famosa, assistir documentários sobre sua vida, memorizar fatos sobre sua história, mas isso é diferente de sentar com ela para uma conversa, de observar suas reações em situações reais, de desenvolver um relacionamento genuíno baseado em tempo juntos. Senhor, quero esse tipo de conhecimento íntimo contigo.
quero reconhecer tua voz não apenas nas Escrituras, mas nas pequenas impressões do dia a dia. Quero perceber tua presença não apenas nos momentos de oração formal, mas na simplicidade da vida comum. Quero sentir tua direção não apenas nas decisões grandes, mas nas escolhas pequenas que moldam meu caráter. Ensina-me a cultivar os frutos do teu espírito de maneira natural, não forçada. Que o amor flua de mim, não como esforço religioso, mas como transbordamento de um coração que experimentou o teu amor. Que a alegria seja genuína, mesmo em meio às dificuldades, baseada não em circunstâncias favoráveis, mas na realidade da tua bondade constante. Que a paz seja minha característica distintiva, não porque tenho uma personalidade naturalmente calma, mas porque aprendi a descansar na tua soberania. Que a paciência se desenvolva não porque sou naturalmente tolerante, mas porque entendo que tu és paciente comigo e isso me ensina a ser paciente com outros. Que a bondade seja minha resposta instintiva, não porque as pessoas merecem, mas porque tu foste bom comigo quando eu não merecia. Que a benignidade seja minha marca, que pessoas se sintam seguras e aceitas na minha presença porque sabem que não vou julgá-las, mas amá-las onde estão enquanto as encorajo a crescer. Desenvolve em mim fidelidade que vai além de cumprir compromissos óbvios. Fidelidade nos detalhes que ninguém vê. Fidelidade quando seria mais fácil tomar atalhos. Fidelidade quando não há reconhecimento ou recompensa imediata. Fidelidade baseada em caráter, não em conveniência. Ensina-me mansidão, que não é fraqueza disfarçada, but strength under control. Como Jesus, que podia chamar 12 legiões de anjos, mas escolheu ir à cruz. Como Moisés, que era poderoso no Egito, mas humilde diante de ti. Mansidão que responde com graça quando provocada, que escolhe gentileza quando irritada. E domínio próprio, Senhor, essa disciplina interior que governa desejos, emoções, reações. Que eu não seja escravo de impulsos momentâneos, mas senhor das minhas escolhas. Que possa dizer não para coisas que me prejudicam e sim para coisas que me edificam, mesmo quando minha carne prefere o contrário. Que minha vida seja uma oração constante, uma conversa contínua contigo que não precisa de palavras formais para acontecer. Que eu te inclua naturalmente em meus pensamentos, te consulte instintivamente em minhas decisões, te agradeça automaticamente pelas bênçãos diárias. Que eu te busque na leitura da tua palavra, não como obrigação religiosa, mas como privilégio incrível. Que tuas promessas se tornem mais reais para mim que as circunstâncias ao meu redor. Que tua verdade seja meu filtro para avaliar todo tipo de informação que recebo. Que tua perspectiva se torne minha perspectiva natural. Que eu aprenda a andar no Espírito de maneira tão natural que nem precise pensar sobre isso conscientemente. Como uma pessoa que aprendeu a dirigir bem, não precisa pensar em cada movimento. Ele flui naturalmente. Que eu seja sensível à tua voz, responsivo à tua direção, obediente aos teus impulsos. Ajuda-me a ser íntegro, não apenas quando outros estão observando, mas especialmente quando estou sozinho. Quando ninguém vai saber se eu corto o caminho ou se faço a coisa certa. Quando posso esconder erros ou ser transparente sobre eles. Quando posso levar crédito por algo que não fiz ou dar crédito a quem merece. Ensina-me honestidade, que vai além de não mentir descaradamente. Honestidade em não exagerar histórias para parecer melhor. Honestidade em admitir quando não sei algo, em vez de fingir conhecimento. Honestidade em reconhecer meus erros, em vez de culpar outros ou circunstâncias. Desenvolve em mim generosidade, que não é apenas financeira, mas generosidade de espírito. Generosidade com meu tempo quando outros precisam de atenção. Generosidade com minhas palavras quando outros precisam de encorajamento. Generosidade com meu perdão quando outros precisam de segundas chances. Generosidade com minha fé
quando outros precisam de esperança. Que meu caráter reflita o teu caráter, não através de imitação externa, mas através de transformação interna. Que as pessoas vejam Jesus em mim, não porque estou tentando agir como Ele, mas porque Ele está vivendo através de mim. Que minha vida aponte as pessoas para Ti, não através de palavras pregadas, mas através de amor vivido. Senhor, que eu não me contente com uma fé morna, que não me incomoda nem me transforma, que eu tenha fome e sede de justiça, que só podem ser saciadas com mais de Ti, que deseje ardentemente Tua presença, que sinta falta da comunhão contigo quando fico tempo demais sem buscá-la. Usa-me como instrumento da Tua vontade, como canal da Tua bênção na vida de outros. Não preciso ser perfeito para ser útil, mas preciso estar disponível. Não preciso ter todas as respostas para poder ajudar, mas preciso estar disposto a caminhar junto com quem está procurando respostas. Que minha vida seja um exemplo não de perfeição alcançada, mas de graça recebida. Que outros vejam em mim não alguém que nunca falha, mas alguém que sabe onde buscar perdão quando falha. Não alguém que nunca luta, mas alguém que sabe onde encontrar força para continuar lutando. E agora, filho amado, filha querida, receba esta bênção final que vem do coração do Pai. Nenhum mal te sucederá, porque o Senhor é teu refúgio e fortaleza. Esta não é apenas uma frase bonita para te fazer sentir melhor. É uma declaração profética baseada na natureza imutável de Deus. Ele que não mente, Ele que não pode negar a si mesmo, Ele que é fiel mesmo quando somos infiéis, pronunciou proteção sobre tua vida. Isso não significa que nunca enfrentará desafios, mas que nenhum desafio terá a última palavra sobre seu destino. Não significa que nunca sentirá dor, mas que nenhuma dor será desperdiçada. Todas serão transformadas em propósito. Não significa que nunca passará por vales, mas que nunca caminhará sozinho através deles. Nenhuma arma forjada contra ti prosperará, porque aquele que habita em ti é infinitamente maior do que qualquer força que possa se levantar contra ti. As armas podem ser forjadas, e muitas vezes são. Pessoas podem planejar teu mal. Circunstâncias podem conspirar contra teus planos. O inimigo pode elaborar estratégias para te derrubar, mas elas não prosperarão. Prosperidade das armas inimigas significa elas alcançarem seu objetivo final de te destruir, te afastar do amor de Deus, te fazer desistir do propósito para o qual foste criado. E isso simplesmente não vai acontecer. Podem te machucar temporariamente, podem te atrasar, podem te fazer questionar, mas não podem te destruir porque tua vida está escondida com Cristo em Deus. Toda inquietação se cala diante da fidelidade daquele que te sustenta. Aquela ansiedade que grita alta em tua mente, aquela preocupação que insiste em dominar teus pensamentos, aquele medo que sussurra cenários catastróficos, todos eles ficam mudos quando confrontados com a realidade da fidelidade de Deus. Não é que eles desaparecem magicamente, mas que perdem seu poder de te dominar quando você escolhe focar na constância do caráter divino. Quando lembra que o mesmo Deus que te sustentou até aqui não vai te abandonar agora. Que aquele que começou boa obra em ti é fiel para completá-la. Que esta noite não seja apenas sono, mas cura profunda que vai além do descanso físico. Que cada hora de descanso seja um rio de restauração correndo sobre sua alma cansada, lavando feridas antigas, irrigando sonhos que estavam secando, nutrindo esperanças que estavam definhando. Enquanto teu corpo repousa, que tua alma seja trabalhada pelo grande médico, que ele opere em lugares que a medicina humana não consegue alcançar. Que cure traumas que nem você sabe que existem. Que reorganize memórias dolorosas, não apagando-as, porque elas fazem parte da sua história, mas mudando seu impacto sobre seu presente e futuro. Que sonhos proféticos visitem teu sono,
Não apenas fantasias da mente processando as experiências do dia, mas visões genuínas do coração do Pai para a tua vida. Sonhos que te mostrem possibilidades que ainda não consegues imaginar acordado. Sonhos que plantem sementes de esperança que crescerão quando você acordar. Que visões de esperança encham tua mente enquanto dormes. Que vejam não apenas onde estás, mas onde estás indo. Não apenas quem és hoje, mas em quem estás te tornando. Não apenas os problemas que enfrentas, mas as soluções que estão sendo preparadas. Não apenas as portas que se fecharam, mas as que estão prestes a se abrir. O Senhor te cobre com suas asas, como uma águia protege seus filhotes. Suas asas são grandes o suficiente para te esconder completamente quando as tempestades ficam muito intensas. Sob essas asas, há calor quando o mundo fica frio, há segurança quando tudo parece perigoso, há paz quando tudo ao redor está em turbulência. E nessa cobertura, o medo perde todo o poder sobre você. Não porque as situações que você teme não existem, mas porque você está protegido por alguém maior que todas elas. O medo sussurra, e se? Mas a fé declara, mesmo se. O medo aponta para possibilidades terríveis, mas a fé aponta para o Deus de possibilidades infinitas. Anjos acampam ao redor da tua casa nesta noite, não metaforicamente, mas literalmente. Seres celestiais designados especificamente para tua proteção estão posicionados estrategicamente. Eles guardam tua família enquanto dorme, protegem teus caminhos quando saíres, cercam tuas idas e vindas com vigilância sobrenatural. Esses anjos não são figuras decorativas ou conceitos poéticos. São guerreiros celestiais com poder real, autoridade genuína, comissionados pelo próprio Deus para ministrar àqueles que herdarão a salvação. Eles são mais reais que os problemas que te preocupam, mais poderosos que as forças que tentam te intimidar. A paz de Deus, como uma muralha de fogo, cerca você por todos os lados. Esta paz não é ausência de conflito, mas presença de Deus no meio do conflito. Não é um sentimento que vem e vai com as circunstâncias, mas uma realidade espiritual que permanece independente das situações externas. Como muralha de fogo, ela não apenas protege, mas também purifica. Queima ansiedades que tentam se aproximar, consome preocupações que tentam acampar ao seu redor, dissolve medos que tentam construir fortalezas em sua mente. É uma proteção ativa, não passiva. Que esta manhã, quando você acordar, não seja apenas mais um dia de rotina mecânica, mas um genuíno renascimento espiritual. Que seja como se você estivesse vendo o mundo pela primeira vez, com olhos lavados pela esperança, limpos pela fé, focalizados pela perspectiva eterna. Que você se levante não apenas fisicamente, mas emocionalmente renovado. Que problemas que pareciam insuperáveis na noite anterior tenham perdido seu poder intimidador. Que soluções que não conseguia enxergar se tornem claras. Que a criatividade de Deus para resolver situações impossíveis se manifeste em sua mente descansada. Que você acorde fortalecido, não apenas no corpo, mas no espírito, com músculos espirituais tonificados pelo descanso na presença de Deus, com resistência emocional renovada para enfrentar desafios, com flexibilidade mental para se adaptar a mudanças inesperadas, com equilíbrio interior para navegar entre demandas conflitantes. Que você desperte cheio de esperança genuína, não otimismo artificial baseado em circunstâncias favoráveis, mas esperança sólida, fundamentada no caráter imutável de Deus. Esperança que vê possibilidades onde outros veem becos sem saída. Esperança que enxerga soluções onde outros veem apenas problemas. Esperança que antecipa milagres onde outros esperam tragédias. Teu descanso é sagrado aos olhos do Pai.
Ele não vê suas horas de sono como tempo perdido, mas como o investimento necessário. Assim como ele descansou no sétimo dia, não porque estava cansado, mas porque queria estabelecer ritmo saudável para toda a criação, teu descanso reflete a sabedoria divina embutida na forma como fomos criados. Quando você dorme, não está sendo improdutivo. Está permitindo que Deus trabalhe em você de maneiras que só são possíveis quando sua mente consciente não está interferindo. Está dando espaço para que o Espírito Santo organize pensamentos, cure feridas emocionais, plante revelações que florescerão quando você acordar. Teu despertar é promessa viva do amor infinito do Pai por ti. Cada manhã que você abre os olhos é uma declaração renovada de que Ele ainda tem planos para a tua vida, de que tua história não acabou, de que há propósito esperando para ser descoberto, relacionamentos esperando para ser aprofundados, sonhos esperando para ser realizados. Não é coincidência que você acorda. É proposição divina, é convite celestial para mais um dia de parceria com o Criador do Universo. É oportunidade fresh para experimentar sua bondade, testemunhar sua fidelidade, participar de seus planos para redimir e transformar este mundo. Vá em paz, não apenas como despedida, mas como comissionamento. Vá carregando a paz que recebeu nesta noite de oração. Seja portador dessa paz nos ambientes que frequenta. Que sua presença traga calmaria para situações tensas, esperança para corações desencorajados, fé para mentes duvidosas. Durma em paz, não apenas na ausência de perturbação, mas na presença ativa do Príncipe da Paz. Que sua presença seja mais real para você que qualquer preocupação que tenta roubar seu descanso. Que sua voz seja mais alta que qualquer ansiedade que sussurra cenários negativos. Viva em paz, não como meta impossível, mas como realidade disponível. Não como algo que você precisa conquistar através de esforço, mas como herança que precisa apenas ser recebida pela fé. Não como luxo para momentos especiais, but como necessidade diária que Deus quer suprir. O Deus de toda consolação vai contigo para onde quer que vás. Não apenas te acompanha, mas vai à frente preparando o caminho. Não apenas caminha ao teu lado, mas te carrega quando não consegues andar. Não apenas te segue para te proteger, mas te envolve completamente com sua presença. Ele habita em ti, não como visitante temporário, but como residente permanente. Tua vida se tornou sua morada, teu coração se tornou seu trono, tua mente se tornou seu templo. Isso significa que você nunca está realmente sozinho, nunca está realmente sem recursos, nunca está realmente sem esperança. E Ele nunca te deixará. Esta promessa não tem exceções, não tem condições, não tem prazo de validade. Não importa quão longe você se afaste, Ele permanece acessível. Não importa quão profundamente você caia, Ele permanece capaz de te levantar. Não importa quão completamente você falhe, Ele permanece comprometido com tua restauração. Esta é minha oração por você nesta noite sagrada, em nome do único nome que tem poder para salvar, curar, libertar, restaurar, transformar, o maravilhoso nome de Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. Que as palavras pronunciadas sobre tua vida nesta noite não retornem vazias, mas cumpram exatamente aquilo para o que foram enviadas. Que cada bênção declarada se manifeste em experiência tangível. Que cada promessa lembrada se torne realidade vivida. Que cada oração oferecida seja respondida segundo a riqueza da glória divina. Amém e amém. Entrega o teu caminho ao Senhor. Confia nele e ele o fará, e fará sobressair a tua justiça como a luz, e o teu juízo como o meio-dia. Salmos 37, 5, 6. Tu conservarás em perfeita paz aquele cuja mente está firme em ti, porque ele confia em ti. Isaías 26, 3.
E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os vossos corações e os vossos sentimentos em Cristo Jesus. Filipenses 4:7.